Boa noite, querido. Graça e a paz. Amém? Tudo bem? Você que está chegando, tome o seu lugar. Você que já chegou há um tempo. Vamos começar esse culto adorando ao Senhor. Mesmo assentado, querido, coloque o seu coração na presença de Deus. Deixa lá fora tudo aquilo que... toda agitação, toda ansiedade, todo cansaço. Ore ao Senhor, peça para que Ele abra os seus ouvidos para ouvir a voz dEle nessa noite. Ore ao Senhor para que Ele possa abrir os seus olhos, para que você possa enxergar daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Tente aquietar o seu coração. Gino é o cordeiro que foi morto. Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, seu coração na presença de Deus.
voz, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, plenitude de vida, misteriosa, água viva. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor Jesus. Declarar a tua santidade, declarar a tua grandeza, reconhecer o teu poder sobre as nossas vidas, como teus filhos, Senhor, cantar louvores a ti, ó Rei dos Reis, que és tudo para nós, és tudo para nós, Senhor. Essa noite nós queremos te adorar. Essa noite nós queremos entoar-te um cântico novo. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, querido, nos Salmos. Salmos de número 138. Vamos ali do versículo 1 ao 5. A próxima é porque ele vive, tá, Jalter? Não sei se você separou. Aí, porque ele vive. Render-te-ei graças ao Senhor de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que te clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém, querido? Pois grande é a glória do Senhor. Nessa noite o Senhor possa encher as nossas vidas, encher esse lugar com a sua glória. Amém? Queria te convidar para se colocar em pé agora. Todos, quem puder, lógico. Tá um cântico, um hino bastante conhecido. Nos ajudem aí, tá? Com as vozes, com as palmas de vocês. Vamos pegar o tom aqui? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do Deus.
posso crer no amanhã, porque Ele vive, aleluia, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Aleluia! Verei na glória o meu Jesus vive está. Ele vive porque Ele vive. Posso crer. Quantos creem assim? Então cante. Porque Ele vive. Leva embora todo o temor, Senhor. Não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vive está. Quero ver a igreja. Porque Ele vive, posso crer. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vive está. Está nas mãos do meu Jesus e vive está. Ó Deus, e a Tua presença é manifesta aqui entre nós. É a Tua palavra que nos atesta isso, e também o nosso próprio sentimento de que o Senhor está aqui. E nós Te louvamos por isso, ó Pai, porque podemos ter o perdão dos pecados em Ti, através do Teu sacrifício, que morreu, mas que ressuscitou, para também nos dar a vida eterna, nos dar a vitória diante de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Recebe de nós o louvor, recebe de nós a adoração, e fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Quero agradecer as pessoas que nos visitam, aquelas que estão pela primeira vez aqui entre nós também. No final do culto a gente dá sempre um presentinho para quem vem pela primeira vez. Então, se você hoje está aqui pela primeira vez, não vá embora. Ao final do culto, você terminou o culto, você sai do seu lugar, vem aqui à frente, tem um pessoal aqui que vai dar um presentinho especial para você. Só lembrando, irmãos, a escola nossa, a escola dominical, 9h30 da manhã agora, está sendo melhor frequentada, e tem gente ainda que não está vindo, está perdendo. Se você ainda não é aluno da escola dominical, venha de manhã também para aprender sobre a palavra do Senhor. Tem sido uma bênção. E nas quartas-feiras também, nossos cultos de quarta, às 20 horas, tem sido uma bênção. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e Deus tem falado muito ao nosso coração em relação a esses estudos, tanto domingo de manhã quanto na quarta-feira. Eu gostaria só de passar um aviso. Nessa semana eu fui procurado pela diretora da Unicesumar. Se você gostaria de fazer uma faculdade, está difícil,
A diretora me ofertou 5 bolsas com 50% de desconto. Se você quiser uma delas, você me procura depois, a gente conversa, ok? É sempre bom estar estudando, estar colocando os nossos conhecimentos em dia. É uma oportunidade aí, quem sabe, para quem ainda não a teve. Eu quero, nesse momento, chamar aqui para frente o casal Wanderson e Cidinha e também o filhotinho aí, o Henrico. Quero também chamar o pastor Maílson aqui à frente. Pastor Maílson, que é o líder de célula desse casal, é o nosso pastor das crianças também. Pela primeira vez hoje, o Henrico entre nós, uma alegria. Olha que menino bonito, né? Puxou mais a mãe, pelo jeito. Brincadeira, viu? Parabéns, parabéns. Pastor, ore agradecendo a Deus e consagrando o Henrico diante do caminho do Senhor, que os pais logo, logo também o batizem, assumindo toda a responsabilidade que eles têm em relação à educação do filho. Em primeiro lugar, nós queremos dar boas-vindas, né, para o Henrico. Que Deus abençoe a vida dele, que os pais sempre tenham essa preocupação de trazer nos caminhos do Senhor. Ele já faz parte do berçário, então ele é da igreja, então é do berçário. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, Senhor Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do Henrico. Nasceu com saúde, e que o Senhor abençoe, Senhor nosso Deus, a tua trajetória espiritual. Que o Senhor abençoe a vida do Wanderson, a vida também da Cidinha, que possa educar o seu filho nos caminhos do Senhor, e que possa crescer assim, conhecendo a palavra de Deus, e no futuro tomar a sua decisão, fazer sua profissão de fé, e ao lado de Cristo, Pai. Muito obrigado pela vida deles, e que o Senhor possa abençoar cada vez mais. Essa é a nossa oração que nós fazemos na Tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Também gostaria de chamar à frente o casal Luiz Fernando e Juliana Cati. São nossos missionários e eles estão embarcando para um país africano chamado Uganda e serão ali usados por Deus para trabalhar naquele local. Eu gostaria que o Luiz Fernando rapidamente falasse um pouquinho do trabalho de vocês ali em Uganda. Graças e paz, igreja, boa noite. Como o pastor já nos apresentou, estamos casados desde o início do ano passado, dia 4 de março agora fez um ano, domingo passado, e desde que nós nos casamos, nós já tínhamos no coração esse propósito de servirmos como missionários dentro da nossa profissão, em uma missão transcultural, em um país diferente do nosso, procurando ser resposta para aqueles que sofrem. Se você não nos conhece, nós somos engenheiros agrônomos e a nossa ideia, a nossa intenção é que nós possamos desenvolver projetos de agricultura para fins de desenvolvimento comunitário nesse país, que é Uganda, que é um país que fica na África Oriental, bem próximo ao Quênia, Tanzânia, Sudão do Sul. E o nosso intuito é justamente fazer isso, é ser luz, é expressar o amor de Deus através das nossas atitudes, através de conseguir, de tentar melhorar, de tentar prover para aquelas pessoas que passam tantas necessidades um conforto, uma condição um pouco melhor de vida. E a gente conseguir mostrar nisso que Deus as ama, que Deus está preocupado com elas. Então, não só para o povo de Uganda, como também para várias pessoas que vêm de outros países, principalmente da República Democrática do Congo, que eles imigram dos seus países procurando salvar suas vidas, fugindo de condição de guerra civil e guerras tribais entre os povos ali. E Uganda é um país relativamente politicamente estável, então recebe muito desses refugiados. E o campo de refugiados, Rwanda, que é onde a Mais tem trabalhado, ele é um campo de refugiados com aproximadamente 70 mil pessoas, quase todos eles vindo da República Democrática do Congo. Então é uma cidade
né? Quase uma cidade do tamanho de Campo Mourão, com muito pouca infraestrutura, praticamente nada de infraestrutura, é uma zona rural, é um lugar bem afastado, com vários problemas de fome, de desnutrição, saneamento básico, mortalidade infantil muito alta, mas aquelas pessoas estão ali concentradas porque elas estão querendo salvar suas vidas. E nesse campo de refugiados existe uma igreja, existem irmãos nossos que estão lá vivendo nessas condições. E fazer missões começa quando nós olhamos uma situação dessa e nos sentimos de alguma forma responsáveis por isso. A Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem juntos. Se você tem uma dor no dedinho do pé, é capaz de você ficar todo mal por causa dessa dor e não sossegar enquanto não resolver esse problema. A gente conhece ao redor do mundo vários irmãos nossos que estão sofrendo por perseguição religiosa ou por fome, sofrendo na miséria. E a nossa ideia é que a gente possa, de alguma forma, capacitados por Deus, ser resposta para esses irmãos que estão sofrendo. A gente sabe que não somos nós. A única coisa que a gente fez é se colocar diante de Deus em obediência e buscar entender o que Deus queria das nossas vidas. E de alguma forma Deus nos explicou que era isso. E nós precisamos ser resposta. Mas você, para ser missionário, a gente sempre gosta de falar bastante disso. Em Atos 1:8, Jesus disse que vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, toda Samaria e até os confins da terra. As missões, elas não são feitas simplesmente no campo transcultural, em outro país, pobre ou que não seja pobre, mas que pouco conhece do Evangelho. As missões são feitas em todos os lugares. E a Igreja de Deus tem que estar desenvolvendo essa missão em todos os lugares. Uma igreja que ministra na vida dos seus membros, e os seus membros locais ministram na vida da cidade, na vida da comunidade, mas que também, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de se envolver com projetos transculturais. É isso que a igreja tem feito ao nos apoiar, ao nos enviar, e é muito gratificante para nós. Aqui a gente queria deixar também uma palavra de agradecimento para a igreja, porque a gente vê que tem investido, tem entendido aquilo que é bíblico, aquilo que Jesus manda, que nós precisamos ser diferença onde quer que seja, onde Deus nos enviar. E é muito importante isso tudo. Só que a gente sempre fica com a impressão e com a certeza de que a gente consegue fazer mais. Lá em Apucarana mesmo, que é a igreja de onde eu vim, a gente disse para a igreja, né, que nós temos um potencial muito grande de aumentar muito mais a abrangência do nosso trabalho, o alcance do nosso trabalho. E isso a gente falou não porque considera que na nossa igreja lá em Apucarana existam pessoas que têm dinheiro, que são ricas, mas que são pessoas que já são lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. E a partir do momento que eu sou transformado por Jesus, Ele me transforma por inteiro, inclusive o meu bolso. E aí eu percebo que eu tenho que me entregar, me envolver completamente com a obra que Deus tem feito no mundo todo. E eu me sentindo responsável por isso, eu vou me preocupar em ser abençoador em todas as situações que forem possíveis. E com aquilo que Deus deu na minha mão, eu vou fazer a diferença. E que a gente possa, como igreja, agir localmente, regionalmente, mas também transculturalmente. Porque Deus tem possibilitado, tem dado a oportunidade de nós fazermos isso. Amém? Muito obrigado. Eu vou só falar rapidinho, né? Porque ele é a parte extensa, né? Mas eu queria agradecer a todos vocês, porque sempre estiveram comigo em todo o tempo, né? Eu sou daqui da igreja, nem sei quantos anos mais, né? Desde que eu era pequena. Mas, então, se você não me tem no Facebook, adiciona para estar sempre recebendo os vídeos, as notícias. É legal receber o carinho de vocês lá de longe, a gente vai sentir falta. Então, entra sempre em contato com a gente, pergunta o que está acontecendo, que a gente vai ficar bem feliz. E para isso a gente fez um marcador de página para você colocar na sua Bíblia ou em algum outro livro. Pega com a gente na saída, dá um abraço na gente, a gente vai ficar bem feliz. Muito bem, são nossos missionários, tal como também temos o Rocha lá no Senegal, o Márcio que tinha ido para Moçambique, agora nós também os enviamos para Uganda. E eu quero convidar os presbíteros que venham à frente, porque nesse momento de envio, é um momento também de consagração e de reconhecimento de vocação. Deus os chamou. Vem cá,
os presbíteros. Eu gostaria de chamar também pastor João, que viesse aqui, e que vocês dois se ajoelhassem aqui, nós pudéssemos impor as mãos sobre vocês, e o pastor João estará orando, agradecendo a Deus pela vida de vocês, e esse envio da igreja também, fazendo a vontade do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida do Fernando, da Juliana, jovens com grande potencial, que se colocaram à tua disposição para te servir como missionários, e nós, ó Pai, estamos aqui os enviando juntamente com a igreja de Apucarana, talvez outras comunidades, para que possam te servir ali em Uganda e serem bênçãos no teu reino, na salvação de muitas vidas que ali também carecem de conhecer do Evangelho de Cristo. Sustente, ó Pai, essas vidas preciosas e que possamos, ó Pai, vê-los realmente vendo o sonho deles concretizado, porque é um sonho antigo, nós conhecemos do testemunho deles, já de tantos anos, da época de namoro, noivado, que alimentavam, ó Pai, este sonho de servir a Ti naquele continente africano. Abençoe os Teus servos e estejam os sustentando fisicamente, materialmente e espiritualmente, e abençoando a vida deles para que eles sejam bênçãos na vida de tantas pessoas. Nós oramos, ó Pai, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe esse casal. Igreja, nós já temos ajudado esse casal já desde o momento que Deus os chamou. Financeiramente, a gente tem ajudado esse casal. E agora eu gostaria que a gente fizesse também uma oferta alçada. Eu vou pedir auxílio aqui dos diáconos da igreja. Gostaria que vocês me ajudassem a distribuir entre os irmãos que gostariam de ajudar. Você pode passar nos bancos isso, pode ir passando. Gostaria que os diáconos me auxiliassem aqui e fossem passando aqui para os irmãos poder contribuir nesse momento. Pode ir repartindo aqui, eu tenho mais aqui com o Florival aqui. Ele passou lá. Ok. Aí você vai pegando, porque nós também investimos com nossos dízimos e também nossas ofertas alçadas. Foi colocado aqui alguns domingos atrás que nós faríamos um levantamento de ofertas nesse domingo para ajudá-los na sua passagem, né? E a nossa ideia é pagar essa passagem, pelo menos da Ju, e o que sobrar dessa oferta também ajudá-los com produtos lá. E eu quero agradecer as irmãs da SAF que confeccionaram esse cartãozinho aí, personalizado, com a foto deles, porque elas também fizeram uma campanha e acabaram entrando na nossa campanha. A campanha delas foi de arrecadar produtos de higiene, e como a gente já ia fazer essa campanha, a gente resolveu fazer todos juntos então, como uma igreja, alcançando a passagem e sobrando a gente vai passar para eles, para que eles sejam abençoados. Ok? Nós precisamos levantar R$3.330 para a passagem da Ju. Então vamos levantar isso, se Deus permitir, quiser, nessa noite, e talvez até um pouco mais, para que possa, então, eles possam ser abençoados e comprar lá seus produtos, aquilo que eles precisam para a subsistência deles. Vamos ficar em pé, irmãos? E se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta também, nesse momento, enquanto a gente louva o Senhor, que nós louvamos a Deus também, investindo no reino de Deus. Se você trouxe o dízimo e a oferta, ou uma oferta específica aqui para o casal, sai do seu lugar, enquanto a gente dá graças a Deus. Vamos depositar aqui no gasofilácio
a nossa oferta. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Cantar, igreja. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo com alegria. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Nós somos teus, Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa adoração é tua. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história. Imaginar, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: oh, oh, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nosso Deus é um Deus de milagres, queridos. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Ele é grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, Senhor, te glorificamos.
mas nos fez ressurgir. Não há igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Vamos declarar pela fé, assim, querido. Se Ele está conosco, nada pode nos deter, amém? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso... Declara isso, igreja. Deus, tu és grande, qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nossas vidas estão em suas mãos, Senhor. Você conhece, bem antiga. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor, que é absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és
esse amor, Senhor, esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Louvamos o nome do Senhor. Você pode assentar-se. Glória a Deus. Por isso, podemos fazer parte dessa obra gloriosa do Senhor. Isso é misericórdia do Senhor. Algumas pessoas pediram se podem contribuir amanhã ou depois. Podem sim. Você pode procurar a secretaria da igreja para contribuir para esses missionários também. Nesse momento, as crianças até 10 anos estarão saindo para a continuidade do culto com a equipe do Ministério Infantil. Então, crianças até 10 anos com a equipe do Ministério Infantil. Enquanto isso, você abra sua Bíblia lá no livro do profeta Abacuque. Nós falamos domingo passado, iniciamos essa série desse mês, Fé em Tempos Difíceis. Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 12. Vivemos dias difíceis, complicados. Como é que a fé nos ajuda a nos portarmos em dias assim? Quando tudo parece que vai melhorar e piora. E esse livro de Abacuque é uma resposta para nós. Uma resposta para as teologias modernas. É uma resposta para as filosofias antigas. Esse livro vai nos mostrar quem é Deus sem medo nenhum. E muitas vezes você pode se decepcionar com o que você escuta, porque talvez o que você escutou em alguns lugares não é aquilo que você vai escutar a partir do livro, a partir da Bíblia. Mas eu quero dizer que uma fé que consegue fazer com que você avance nessa vida, e enfrente a vida ou a morte, é uma fé pautada no Deus de Abacuque, que não esconde nada, e é soberano, nada está escapando por entre os dedos do nosso Deus. Diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, e o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como peixes do mar, como répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará? Por isso
esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que o Senhor ou o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Até aí. Ó Deus, fale conosco por Tua palavra. Mais uma vez. Precisamos ouvir a Tua voz, entender, ó Pai, a profundidade da Tua palavra. Não apenas viver uma vida rasa, mas uma vida com um conhecimento que nos leva de fato a entender um pouco mais do Senhor, para compreender um pouco mais da vida e a enfrentá-la sempre de forma animada. Ajuda-nos, ó Pai, fale conosco, transforma-nos naquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem hoje é sem desespero. Sem desespero. Domingo passado eu usei uma frase de Epicuro, o filósofo. Na verdade, várias frases. É um breve texto de Epicuro, que viveu antes de Jesus, e para de alguma forma salientar que os deuses gregos eram os verdadeiros, e que o Deus, na verdade, ficava e gostava de brincar com os seres humanos, zombar do ser humano. Ele coloca isso. Ele diz assim: ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou Ele pode, mas não quer, ou Ele não pode e não quer. Se Ele quer, mas não pode, Ele é impotente. Se Ele pode e não quer, Ele é o quê? Cruel. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver tanta maldade no mundo? E são questões como essas que nós começamos a responder domingo passado e vamos continuar respondendo nesse domingo. São situações como essas que nós, ao nos colocarmos diante do mundo, precisamos responder, principalmente quando os tempos não são bons, quando tragédias acontecem, quando o nosso conhecimento do mundo aumenta, como hoje nós temos um conhecimento maior do mundo, e nós vemos aí tantas tragédias, sejam elas motivadas pelas forças da natureza, ou motivadas pela força da má natureza do ser humano egoísta e ganancioso. E a gente pede para Deus que haja melhoras, a igreja ora a Deus com fé, mas muitas vezes, ao invés disso, a gente vê as coisas piorarem. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação? Quais são as nossas respostas? Dias atrás, conversei com um pai desesperado, que orava pelo filho drogado, mas esse filho veio a ser morto. E agora? Uma situação que era ruim se tornou muito pior. Que dor, que tragédia. O que você vai dizer para aquela esposa que ora para o marido, ou pelo marido, e confia que Deus vai mudar o marido, mas chega um determinado tempo que esse marido alarga de vez e vai embora? O que dizer àquelas pessoas que procuram dizimar da forma correta, mas daqui a pouco entram num colapso financeiro porque um perdeu o emprego, outro passou por uma situação difícil, teve que pagar muito numa questão de doença e contrair uma dívida enorme. Onde Deus está? Será que Deus está no meio disso? Será que Deus tem a ver com isso? Será que Deus vê de fato as dores que nós sofremos e passamos? Quando nós olhamos a vida de Abacuque havia vivido dias muito bons, dias de prosperidade, quando o rei de Israel, Josias,
era um bom rei e as coisas andavam bem ali, o povo servia ao Senhor, havia prosperidade, mas o rei Josias morreu, um filho assumiu, morreu, o outro filho assumiu, e a coisa desandou porque esses filhos estavam absolutamente desviados do caminho do Senhor, e o pecado invadiu a nação, e Abacuque agora vê as coisas esvaindo-se pelo ralo, o que era bom está se tornando ruim, moralmente, eticamente, espiritualmente. E aí ele fala: Senhor, até quando o Senhor vai ver a injustiça que acontece no meio do povo? Até quando o Senhor vai ficar aí parado, sem fazer nada? E Deus então lhe mostra o futuro, Deus lhe responde a oração, e Deus diz assim: tudo bem, eu vou castigar o meu povo com um povo que é pior do que o meu povo. Os babilônios vão invadir aí. E até esses dias, não sei se você viu, o pessoal falando daquela profecia em relação à Síria, né? WhatsApp, Facebook, agora não adianta nem orar mais pela Síria, porque olha só, uma profecia, a Síria agora vai ser destruída, lá em Isaías. Eram essas profecias aqui, daquele tempo, já se cumpriram, que está escrito Síria e Israel, aí o pessoal grifa Síria e esquece Israel, para assustar um pouco o povo. Eu não sei porque que fazem algumas coisas dessas, má interpretação bíblica, mas aqui Deus está falando dessa profecia, que destruiria a Síria, destruiria Israel, porque os babilônios estavam entrando, os caldeus haveriam de invadir ali, ser a vara de Deus. E aí Abacuque diz assim: não é possível, Senhor, não é possível. Ele fica perplexo diante da resposta que ele recebe em relação à sua oração. Ainda mais, irmãos, quando nós pensamos que nós não merecemos sofrer. Olha, Deus, eu estou sofrendo uma situação aqui, até quando o Senhor vai olhar nessa questão? Até quando? E a gente acha que ou não vai olhar nessa questão, e a gente acha que a gente não merece sofrer, e quando o sofrimento nos alcança, não é esse o tratamento que a gente espera receber de Deus. Quando nós formulamos respostas prontas em nosso coração, a partir da nossa expectativa de oração, e essas respostas prontas não se confirmam, nós geralmente nos frustramos com a resposta do Senhor, quando a resposta do Senhor é contrária àquilo que a gente antecipou como expectativa. Mas a gente pede para que Deus nos faça mais maduros, mais firmes, mais fortes, mais santificados. E quando a receita de Deus inclui sofrimento, isso nos deixa perplexos. E ainda mais que estejamos, irmãos, preparados para enfrentar algum grau de sofrimento na vida. Quando nós olhamos para o lado e vemos pessoas que são ímpias prosperando, a vida delas está dando certo, progredindo, elas zombam de Deus, elas zombam das coisas de Deus, elas sorriem da desgraça do povo de Deus, e elas estão prosperando mesmo assim. Isso contraria o nosso senso de justiça. E é estranho pensar que Deus possa usar instrumentos maus para corrigir sua igreja, seu povo. Diante de tal justiça aparentemente invertida, algumas pessoas ficam perplexas. Abacuque está perplexo. Ele acaba de ouvir os duros caminhos do Senhor, os duros caminhos da providência de Deus.
Se por um lado ele fica triste com o pecado do povo, e pede a Deus que puna o povo, agora quando Deus vai punir o povo, ele fica assustado, ele fica perplexo com essa resposta de Deus, com essa calamidade que acometeria aquela nação. Deus usaria os terríveis caldeus para surrar o povo de Israel, o povo de Deus. Então essa revelação de Deus é uma triste surpresa para Abacuque, porque a cura parece pior do que a doença. Fazer com que os caldeus destruam Jerusalém não parece justo aos olhos do profeta. E aí a pergunta dele é essa: será que o Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo é justo? Veja bem, a primeira pergunta dele, que nós vimos domingo passado, era a seguinte: até quando, Senhor? E a segunda pergunta desse homem, a segunda indagação é: Senhor, que ele recebe a resposta de Deus, e agora ele diz assim: mas é justo, Deus? É justo? Talvez você também, várias vezes, se coloque diante da vida e diante de Deus, perguntando se aquilo que aconteceu com você é justo. Será que é justo isso comigo? Essa pergunta, irmãos, lida com a soberania de Deus. Dúvidas em relação à soberania de Deus podem levar crentes fiéis à beira da apostasia, ao desespero, se eles não tiverem uma cosmovisão bíblica da soberania de Deus. Por isso que nessa noite eu quero falar sobre esse tema, sem desespero. Você pode ficar perplexo, mas não desesperado. A perplexidade no olhar desse profeta, mas ele não se desespera. Você lembra de Asaf? O camarada que é um dos sacerdotes levitas ali da igreja. Ele cuida da igreja, mas ele fica tão perplexo com algumas coisas que ele vê, que ele quase entra em desespero. Olha o que diz no Salmo 73, versículo 2, que é o dilema de Asaf: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se me desviassem os passos. Ele está falando que ele quase perdeu a fé. Diante do o que é que ele estava vendo? Ele estava vendo a prosperidade dos ímpios, pessoas que não amavam a Deus, que passavam os outros para trás e que viviam cada vez mais ricos. Será que é uma época parecida com a nossa? Toda época é parecida, irmãos. Em toda época tem injustiças e pessoas parecem nunca pagar nessa vida. E quando Asaf olha para isso, ele fica perplexo, quase perde a fé. Olha o versículo 13, que ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Ele está falando assim: será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena eu continuar fazendo as coisas, sendo fiel ao meu Deus, com a minha vida, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, entregando as minhas dízimas diante do Senhor, entregando o meu trabalho, o meu tempo diante do Senhor? Será que será que vale a pena isso, diante de tudo que eu estou vendo aí no mundo? Mas Asaf, como nós, que muitas vezes até pensamos isso lá dentro do nosso coração, Asaf nunca verbalizou para outras pessoas a sua crise. Ele lidou com ela, ele foi verbalizar essa crise sempre com Deus. Porque lá no versículo 15, era o conflito que ele tinha. Ele disse: se eu pensar em falar tais palavras,
já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele falou, eu posso até estar em crise aqui, mas eu não vou passar para as outras pessoas a minha crise, ela eu vou resolver com Deus. Tem muito camarada que entra em crise, começa a verbalizar, e aí entra em mais crise ainda. Aí se torna um ateu daqui a pouco. Porque ele não vai diante do trono da graça trabalhar sua crise diante daquele que pode resolver todas as nossas crises. Asaf estava perplexo, mas Asaf não estava desesperado. O mesmo pode-se dizer de Abacuque. Ele não está se rebelando contra Deus, perguntando se é justo. Existem elementos de fé misturados aqui com uma confusão teológica aparente do profeta. Ele não entende algumas coisas. Por isso que ele pergunta, é justo, Senhor? Mas ele tem uma cosmovisão sobre soberania. Porque muitas vezes, quando nós não entendemos e perguntamos se é justo, sabe o que nos salva nesse momento? É a nossa cosmovisão de quem é Deus. Quem é Deus para nós? Olha só quem era Deus para esse homem. Ele vai dizer que Deus é eterno. Versículo 12. Deus é eterno. Para quem sofre, irmãos, não pode pedir auxílio para um Deus que é temporal. O socorro bem presente, as nossas angústias, só pode ser levado aos pés daquele que controla, inclusive, o tempo, o presente, o passado e o futuro. O Deus é eterno, é a esperança de um povo que está à beira da destruição. Porque Ele tem sido nosso refúgio de geração em geração. Jamais o mal vai sobrepujar o bem, de eternidade a eternidade. Mesmo em crise, mesmo vendo algumas questões e até respostas de Deus, ele tem essa cosmovisão. Deus é eterno. Ele também, ele diz assim, Deus não só é eterno, mas Deus é santo. Ele também olha e vê Deus dessa forma. Ele relembra isso, ele fala assim no versículo 13, como é que, Senhor, o Senhor pode ser complacente com o mal? E Deus também, por ser santo, não podia fazer vistas grossas à maldade dos próprios caldeus. Afinal de contas, Deus odeia a prática da iniquidade. Mas essa é a cosmovisão que o salva nesse momento de crise. Deus é eterno, Deus é um ser santo, Ele não faz nada errado, tudo que Ele faz é certo, ainda que eu não entenda. Deus também é segurança, Ele diz assim, tu és rocha. A segurança comunica a estabilidade, o poder, a imutabilidade de Deus. Ele é a nossa rocha, o nosso porto seguro. Apesar de você enfrentar dificuldades e você talvez não entender o porquê delas e se perguntar, Senhor, é justo? Lembre-se, Deus é eterno, Deus é santo e Deus é a nossa segurança. Apesar de tudo, nem a morte nos separa do amor de Deus. E ainda mais, irmãos, ele fala que Deus também é relacional. Olha, diz assim, meu Deus, meu santo. Isso é relação com Deus. Isso é intimidade com Deus. Quando Saul desobedeceu a Deus, e o rei Saul então recebeu a profecia de que perderia o reino, ele implora a Samuel e diz assim, Samuel, profeta, clame para que o teu Deus volte atrás. O Deus não era o Deus de Saul, era o Deus de Samuel. Não era meu Deus, era teu Deus. Quando Davi pecou e pecou feio, e Natã foi confrontar Davi, Davi diz assim, meu Deus.
Meu Deus, me perdoe. Há uma diferença. Deus para você é o quê? Teu Deus, é o Deus dos líderes, do pastor, dos presbíteros, ou é meu Deus, nesse sentido relacional? Abacuque continua confiando nessa aliança que Deus tem com ele. O Senhor é meu Deus, o Senhor é Deus desse povo. Mesmo esse povo sendo pecador, o Senhor vai disciplinar esse povo, e ele tem uma esperança, ele diz assim: nós não morreremos. No sentido assim, esse povo não vai acabar. Esse povo não vai ser totalmente destruído, vai ser uma disciplina de Deus, porque esse Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e é desse povo que nasceria o Messias prometido. E enquanto esse Messias não chegar, esse povo vai existir. Não morreremos. A esperança relacional pautada na aliança de Deus. Irmão, Deus ama você, Deus ama a sua igreja. Não importa o que você passe, a aliança não é quebrada da parte de Deus em relação a você. Você pode até sofrer, mas você não será destruído. 2 Coríntios 4:8, Paulo diz assim, 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a cosmovisão do cristão que enfrenta qualquer coisa. E diferentemente de Abacuque, de Paulo que escreveu isso, de Jó que confiou no Senhor, algumas teologias modernas, alguns crentes atuais tentam resolver o problema do mal, rejeitando a soberania de Deus. Temos uma teologia hoje que é muito forte no meio e no campo mais pensador da igreja, de uma forma geral, da igreja brasileira, da igreja americana, uma teologia que se chama teísmo aberto. E essa teologia também tenta desculpar a Deus em relação a essa realidade do mal. Uma pessoa muito conhecida, teólogo, chamado Philip Yancey, eu gosto muito de ler os livros dele. Maravilhosa Graça de Philip Yancey, livro maravilhoso, sensacional, mas ele tem essa perspectiva do teísmo aberto, então a gente tem que ler com cuidado. Por exemplo, no livro Decepcionados com Deus, ele fala de um Deus que não sabia o resultado da prova de Jó, que Deus arriscou em Jó. Não que Deus não soubesse o que Satanás iria fazer. Satanás iria fazer só o que Deus permitia. Mas Deus, diz Philip Yancey, não sabia se Jó resistiria ou não. Para Philip Yancey, essa é uma maneira de Deus demonstrar o quanto Ele nos ama, dando-nos liberdade e apostando na liberdade que Ele nos dá. É bonito, mas não é a verdade. Na Bíblia não é assim. Porque imagina só se Jó então deixasse de crer, será que a história ainda diria que Deus foi sábio ao entregar Jó nas mãos do diabo? Claro que não. Se Deus não soubesse e Deus perdesse ali, as pessoas iam ridicularizar a atitude de Deus. Quando o tsunami atingiu o sudeste da Ásia, um homem muito famoso aqui no Brasil, o reverendo Ricardo Gondim, ele diz assim: não aceito que Deus, para alcançar seu propósito, produza um sofrimento brutal em tanta gente miserável, que não pediu para nascer na beira de uma praia paupérrima. Muito bonita a frase. Embora
demonstrando uma atitude compassiva, Gondim não foi capaz de olhar para os duros textos da Bíblia, como esse texto de Abacuque, que não tiram Deus de cena quando o assunto é destruição de pessoas. O outro pastor famoso, Ed René Kivitz, também defensor dessa teologia, ele diz assim: entre a onipotência e a bondade de Deus, existe a liberdade do homem, o compromisso de Deus em respeitar essa liberdade. Isso ajuda a entender por que existe tanto sofrimento no mundo. O mal não procede de Deus e não é promovido ou determinado por Deus. O mal é consequência inevitável da liberdade humana que teima em dar as costas para Deus e tentar fazer o mundo acontecer à sua maneira. Por mais que essas palavras pareçam fazer sentido, irmãos, elas não convenceriam o profeta Abacuque quando ele escuta essa dura palavra de Deus. Olha a resposta que Deus deu. Deus falou: eu vou suscitar uma nação que vai destruir Israel. Eles serão a minha vara. Em nenhum momento Deus se esquiva da sua participação nessa história do povo. E veja que Babilônia haveria de invadir, matar, destruir, saquear, queimar o templo, levar jovens para que nunca mais voltassem. Em meio a tudo isso, Deus não diz assim: olha, estou virando as costas e não tenho nada a ver. Não! Deus falou: a minha mão vai estar em tudo isso. É difícil, irmãos, mas é a realidade. Os caminhos de Deus são duros. Por mais que a ideia de Deus, que nós temos, essa ideia dele ter uma participação no mal, essa ideia nos pareça complexa, antagônica, confusa, difícil de digerir, negar os atributos de Deus, negar sua soberania, não resolve esse problema, não resolve o dilema. Por quê? Gera insegurança. Se um Deus não pode tudo, nós então estamos inseguros. Então esse teísmo aberto alega que Deus não tem participação no mal. Quando o sofrimento acontece, podemos estar seguros que Deus não o planejou, que Deus não o deseja, que Deus não o conhecia de antemão, tampouco Deus tem um propósito por detrás dele. Antes, o Deus do teísmo aberto deseja que todo sofrimento, que toda aflição nunca ocorram. E quando ocorrem, Deus também se sente mal com isso e está no meio do sofrimento para nos dar forças e esperança na dor que a gente enfrenta. O problema dessa visão, que é até interessante, é que Deus se torna apenas um amigo que chora com você, como qualquer outra pessoa pode fazer. Mas ele não pode resolver. Ele não pode transformar o mal em bem, segundo essa visão. E se Deus não pode, irmãos, isso não traz para o meu coração esperança. Isso traz para o meu coração desespero. Por isso, diante de situações difíceis, existem tantos cristãos que estão desesperados, pois na visão delas, como diz Epicuro, ou Deus não quer fazer, ou Ele não pode. Ou Ele não me ama, ou Ele é cruel, ou Ele virou as costas. Porque se Deus não tem controle de tudo, inclusive do futuro, irmãos, Deus não é Deus. Se Deus não tem controle de tudo, inclusive do futuro, Deus não é Deus. Na Bíblia, o sofrimento não é bom em essência, mas vai servir sempre para o povo de Deus como um propósito para que o povo atinja aquilo que Deus quer que ele atinja. Para que o povo seja disciplinado, fortalecido, dependa mais de Deus. Lembre-se que aqui não é o céu e não se apegue demais a esse mundo. Na Bíblia, Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto.
essa breve vida, diz a Bíblia, que nós atravessamos e vamos enfrentar sofrimento, segundo o próprio Cristo disse, não pode ser comparada com a glória que está preparada para nós. Mas uma mulher chamada Teresa d'Ávila, ela diz assim: a luz do céu, a luz do céu, diante da luz do céu, o pior sofrimento da terra, uma vida cheia de torturas mais atrozes sobre a terra, será vista como será vista como não mais séria do que uma noite num hotel inconveniente. Quando você for para o céu, você olhar para trás, todo sofrimento, vai falar: nossa, foi uma coisinha tão rápida, que passou tão rápido. Abacuque está incomodado com os métodos divinos. Deus o surpreendeu com a revelação. Como é que pode, Deus? Esse povo se gabando, vai destruir todo mundo, como um pescador que faz um arrastão. E aí ele se pergunta também, porque ele fica perplexo. Ele diz assim: como é que Deus Santo vai chamar um povo impuro para fazer o trabalho? E ele fica confuso, mas ele não fica desesperado. Isso é um problema do mal, irmãos, porque como é que Deus pode usar a maldade e ainda assim continuar sendo santo? Lamentações 3,38 diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? E Amós 3,6: tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Mas a gente precisa entender uma coisa, irmãos, que é o problema do mal. Vale ressaltar aqui, irmão, que Deus não está por detrás do mal, da mesma forma como Ele está por detrás do bem. Entenda isso. Quando fazemos o bem, Deus recebe o louvor. Mas quando fazemos o mal, ninguém pode culpar a Deus pelo mal. Ué, pastor? Tiago diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14, você vai entender por quê. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Embora Deus trabalhe nos homens de forma que eles obedeçam o decreto de Deus, embora Deus dirija as disposições das pessoas, nossos pecados não são culpa de Deus. Nossos pecados são resultado das nossas próprias disposições pecaminosas. É difícil de entender, mas perceba isso. O mal causa sofrimento, nós sofremos, mas nesse sofrimento nós vamos entender melhor a vida. E na história há uma evidência interessante. James Stewart diz assim: são as fileiras dos espectadores, ou são das fileiras dos espectadores, as pessoas que estão do lado de fora, olhando o sofrimento, e dali nasce o ceticismo. Não são os que de verdade estão na arena e que conhecem o sofrimento pelo lado de dentro. Na realidade, os maiores sofredores do mundo é que têm produzido os exemplos mais cintilantes de uma fé invencível. É a prova de que o mal contribui para o bem. Quando nós estamos diante de Deus, perceba Jó, perceba Asaf, perceba o profeta Jeremias, perceba Paulo e perceba Abacuque. Por mais que a gente fique confuso, por mais que é difícil de entender tudo o que acontece, Deus dirige a história do começo até o final. Ele criou tudo lá no Gênesis, e lá no final do Apocalipse diz a palavra que Ele vai recriar tudo. Eis que faço novos céus e nova terra. E
toda a história é para glorificar a Deus. Não só nossos cultos, não só nossos atos de caridade, não só nossas campanhas evangelísticas, tudo é para a glória de Deus. Isaías 46, 9 a 11 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Deus é soberano. E aí, essa questão, não dá para culpar Deus pelo mal. Por quê? Quero te explicar isso agora. Presta atenção. Até os atos livres dos homens, porque os homens são livres. Você não é um robô. Fala, tudo que eu estou falando parece que você é um robô. Você não é um robô, você é uma pessoa livre. Todos os atos livres cooperam para o fim desejado de Deus, segundo a palavra de Deus. Isso chama-se concurso da providência. Na teologia chama-se concurso da providência de Deus. Todas as coisas concorrem para o final que Deus deseja. Nós proclamamos a soberania de Deus, mas muitas vezes nós a entendemos de forma limitada. Nós afirmamos que Ele é rei, mas Ele precisa de permissão para entrar no nosso coração. Que estranho isso. Porque lá em Apocalipse está ali Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer, você tem uma responsabilidade. É estranho isso, diante de tudo que eu falei até agora. Mas o conceito da liberdade que nós temos hoje fala muitas vezes tão alto que nós restringimos o controle que Deus tem da história e diminuímos consideravelmente a soberania de Deus. Como se cada criatura pudesse, nessa liberdade que tem, ser autônoma, independente de tudo. Nessa teologia do concurso da providência, há uma cooperação. Uma cooperação no trabalho de Deus. O homem coopera na ação de Deus. Eu quero dizer para você, nós não temos mais livre-arbítrio. Quer dizer, não podemos mais escolher entre o bem e o mal, como podia fazer lá Adão e Eva no paraíso. O pecado entrou, nossa essência ficou má. Mas agora nós temos uma livre ação. Você faz o que você quer. Não há força nenhuma que coaja uma pessoa a decidir por dentro ou por algo. Ninguém faz nada forçado. Os homens sempre fizeram exatamente o que querem fazer, ou fazem exatamente o que querem fazer. Ou é diferente com você? Os homens sempre fizeram e fazem aquilo que lhes agrada. E é por causa dessa livre ação, dessa livre agência no homem, é que Deus não é culpado pelos atos maus. Por fazerem exatamente o que querem, os homens serão responsabilizados pelos pecados. Mas tudo vai chegar ao fim como Deus planejou. Primeiro, a gente tem que entender que nós não temos essa liberdade total. Somos livres, mas não há na essência uma liberdade total. Quando o primeiro casal quis ser livre, ele caiu na escravidão do pecado. Se libertou de Deus, caiu na escravidão de Satanás. Lá em João 8,44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e vocês querem satisfazer-lhe os desejos. Mas nem mesmo ao tornarmos-nos escravos do diabo, de Satanás, nós ficamos isentos do controle de Deus. Basta olhar para esse texto. Agora você vai entender. O exército achava que ao invadir lá, e ele batia no peito dizendo o quê? É nós que somos bons. Nós, o exército aqui, somos os melhores. Nós vamos invadir, vamos fazer do nosso jeito. Era o que estava na cabeça deles. Mas Deus está falando o quê? Eles acham que são eles. Mas no fundo, é a minha vara. Quando Faraó
foi libertar o povo de Deus do Egito, o que aconteceu? Deus falou, não é hora ainda. O faraó voltou atrás, endureceu o coração. Mas quando chegou a hora, o faraó falou, agora está libertando. Mas por quê? Porque chegou a hora, porque cumpriu o propósito de Deus. Deus cumpre os seus propósitos. O nosso desejo de autonomia é que é pecaminoso e dificulta a gente entender essa doutrina da providência. Pense bem, irmão, se Deus não estivesse por detrás dos atos livres que nós temos, como é que Deus iria conduzir cada ser humano ao alvo que Ele projeta? Se Deus não agisse nessa liberdade que temos, ninguém poderia garantir que os planos dele fossem e pudessem ser cumpridos. Nem Deus, nem ninguém poderia prever o futuro, se Deus não agisse na nossa liberdade. Tudo estaria em aberto. Porém, a Bíblia diz que tudo chega ao seu propósito, porque Deus tem o controle de tudo. Até da nossa liberdade, que nós pensamos ter, e a gente faz o que a gente quer. É complexo, mas é simples. Romanos 8, 28, Paulo entende isso. Quando ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu... Deus tem um propósito, irmão. É isso que Deus está ensinando aqui a Abacuque em relação aos caldeus, dizendo, eles fazem parte do meu propósito. Não fique desesperado. Você pode ficar perplexo, e você pode até ficar em dúvidas e confuso, mas você, sabendo disso, você não vai desesperar o seu coração. Você pode ter um coração tranquilo, pois o fim de tudo é bom para o povo de Deus. O fim de tudo é a salvação do povo de Deus. O difícil é ter uma fé onde Deus não é soberano. Isso certamente é desesperador. No fim, irmãos, quando nós acreditamos que Deus está no controle de tudo, a gente vai entender que apesar de tudo, tudo tem um propósito benéfico para o seu povo. E nós entendemos isso pelo quê? Pela fé. Só uma fé dessa é vitoriosa. Só uma fé dessa é triunfante. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. A fé é enxergar além, a partir dessa soberania de Deus. Se a nossa expectativa na vida é só naquilo que vemos, nós seremos os mais infelizes das pessoas, principalmente diante do sofrimento. Olha o que é a confissão de fé, lá de 1647, a confissão de fé de Westminster. Ela diz assim, o muitíssimo sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção de seus próprios corações, para quê? Para discipliná-los pelos seus pecados anteriores e fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo de seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los. E quando a gente se humilha, daqui a pouco Deus nos anima para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Assim foi com Jó, assim foi com Pedro, assim foi com Paulo, assim foi com Abacuque, assim foi com José no Egito, quando os atos maus dos irmãos contribuíram para um bem final do povo de Deus. Assim foi com Jesus, que é o exemplo supremo, que sofreu, mas o final é de vitória. Muitas vezes a gente não entende o início. Tem uma música de Estênio Marcos, ou Márcios, compositor presbiteriano, uma música chamada Tapeceiro. Essa música ela é bem interessante. Ela diz assim, tapeceiro,
grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Irmãos, nós precisamos olhar para a vida do lado certo. Deus é soberano. Quando a gente enfrenta dificuldades, quando há confusão na nossa alma, Deus é eterno, Deus é santo, Deus é rocha, Ele é a nossa segurança. Deus caminha conosco, Deus é um Deus relacional. A vida da gente muitas vezes encontra-se em momentos de falta de cores, nuvens escuras. Talvez a gente não entenda tudo. Abacuque não entendia. E ele perguntou até quando, e veio a resposta, ele entendeu menos ainda. Mas isso é justo, Senhor? Porque tem hora que não parece justo. Mas aí a gente confia num Deus soberano. Conforme Paulo escreveu lá em Romanos 11, 33 a 36. Eu quero cantar isso para a gente terminar. Queria que o grupo viesse aqui à frente nesse momento. Diz assim: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele confia. E Abacuque termina seu diálogo dizendo o que vai fazer. Ele vai dizer assim: eu vou me pôr na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus vai dizer para mim. Irmão, tem a hora que você não entende. Sabe o que você tem que fazer? Tem que orar. Se colocar na torre de vigia, com paciência e esperar, porque a seu tempo Deus vai responder, e você vai entender um pouco mais daquilo que Deus quer para você. Vamos nos colocar em pé e vamos reconhecer isso e render toda a glória, toda a honra ao nome do Senhor, porque dele, por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a ele toda a honra e toda a glória, a ele a glória, só a ti, Senhor. Sempre quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus.
profundas riquezas. Com profundas riquezas. Teu saber, Senhor. Quem pode dar conselhos para ti, Senhor? O Senhor sabe todas as coisas. Nós reconhecemos isso. Seus juízos excelsos a mim. A ti toda honra, toda glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém. Dê um abraço no teu irmão. Tenha uma ótima semana. Você que nos visita pela primeira vez, vem aqui à frente receber o teu presente. A Ele a glória.